Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, pessoal, aconteceu no ano de 2009 em Boynton Beach, na Flórida, lá nos Estados Unidos. O Michael D'Ippolito nasceu em 18 de dezembro de 1970 na Filadélfia. Seus pais eram dependentes químicos, então ele foi praticamente criado por seus avós. Não se sabe se foi por influência de seus pais ou não, mas o fato é que o Michael também desenvolveu problemas com drogas ainda na sua adolescência. Para vocês terem noção, com 15 anos de idade, o Michael já havia ido para a reabilitação por mais de uma vez, sendo que a última vez delas foi responsável por ele ficar sóbrio por cerca de 5 anos e meio. Aos 20 anos de idade, além de voltar a usar drogas, ele passou a traficar. Quando estava com 26 anos de idade, Michael se mudou para a Flórida, isso no ano de 1997. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, esse ano foi o ano que eu nasci. Bom, com pouquíssimo tempo de Flórida, ele acabou sendo preso por oferecer $15 a uma policial em troca de sexo. Como ele se declarou culpado, ele acabou apenas recebendo uma advertência e foi libertado. Poucos dias depois, Michael conheceu uma mulher chamada Karen e eles tiveram um filho juntos. Como sabemos, né, gente, o filho não segura ninguém e o Michael acabou partindo para sua segunda namorada, uma mulher chamada Maria. Ele também começou a trabalhar em uma empresa de telemarketing, que era tipo aquela Telex Free que tinha aqui no Brasil, sabe? E que roubou muita gente. Pois bem, era basicamente a mesma coisa. Eles pegavam o dinheiro dos clientes, prometendo altos rendimentos, e no final era tudo um esquema de pirâmide. Quando a casa caiu e a empresa decretou falência, o Michael resolveu abrir sua própria empresa de telemarketing. E é lógico que a empresa do Michael era muito parecida com a que ele trabalhava. Ele pegava o dinheiro das pessoas e sumia com ele. Aliás, sumia não, né, gente? Ele investia em seu próprio benefício. Ele levava uma vida de luxo, eram viagens caras, quartos de hotel caro, relógios caríssimos, roupas de grife, enfim, tudo como manda o figurino de um bom charlatão. Até que ele acabou sendo preso por esses golpes no ano de 2002 e foi condenado por fraude e roubo. Sua sentença foi de 30 anos de prisão com um mínimo de 2 anos para liberdade condicional. E em 2005, ele estava de volta às ruas. Porém, agora ele teria um agente de condicional em sua cola pelos próximos 28 anos de sua vida. Uma das condições de sua liberdade condicional era que ele pagasse o valor de $250.000 em restituições às suas vítimas. Mas é óbvio, né, gente, que ele não teria como pagar esse dinheiro todo. Então os agentes concordaram que ele poderia pagar em pequenas parcelas. Assim que ele foi libertado da prisão, o Michael foi morar com sua namorada Maria e se enfiou nas drogas novamente. Só que a Maria não gostava desse tipo de coisa não. Então eles acabaram terminando e o Michael passou um tempo em situação de rua. Não demorou muito para que ele procurasse ajuda dos narcóticos anônimos e se livrasse mais uma vez do vício. E assim que ele ficou limpo, a Maria o aceitou de volta e concordou em ajudá-lo a superar de vez aquele vício. Rapidamente, o Michael arrumou um novo emprego em uma empresa de marketing e em julho de 2007, ele e a Maria se casaram. Naquele mesmo ano, ele abriu uma empresa de marketing chamada Mad Media e desta vez era uma empresa idônea e parecia que o Michael estava realmente dando um rumo em sua vida. Nesse período, ele estava ganhando bem e tendo uma vida bem confortável. E o melhor, tudo honestamente e dentro da lei. Até que em outubro de 2008, ele conheceu Dalia Muhammad, e ela tinha 26 anos de idade na época. Ele não conheceu a Dalia por acaso, tá, gente? Na verdade, ela era uma acompanhante de luxo que ele havia contratado enquanto sua esposa Maria estava fora da cidade. Enquanto a Maria era uma mulher que andava na linha e que despertava o melhor no Michael, a Dália era justamente o contrário.
Ela era mais parecida com o antigo Michael, ela era festeira, gostava de se divertir e não levava a vida muito a sério. E por conta disso, os dois se deram bem assim de cara. Ela era o tipo de mulher que o Michael se sentia super atraído. E por conta disso, ele combinou de encontrá-la na noite seguinte também. A Dália também havia gostado dele, por isso acabou nem cobrando pela noite. E eu nem preciso dizer, né, gente, que o Michael voltou para casa só para pedir o divórcio, né? Ele estava arrebatado, atraído pela vida que ele podia ter com a Dália. Ele comprou até um anel de noivado para ela de 26 mil dólares e correu pedi-la em casamento. Mas, gente, quem que é essa mulher que conseguiu virar a cabeça do cara em apenas 2 noites? Bom, a Dália Muhammad nasceu no dia 18 de outubro de 1982, na cidade de Nova York, mas foi criada em Boynton Beach, na Flórida. Quando tinha 18 anos, seus pais se divorciaram e ela passou a ter pouco contato com seu pai. Aos 19 anos, Dália começou os trabalhos como acompanhante de luxo. Assim que o Michael se divorciou da Maria e pediu a Dália em casamento, ele já comprou uma casa para os dois e antes mesmo de finalizar o divórcio com a Maria, ele e a Dália já se casaram. E o relacionamento dos dois era uma loucura, regado a sexo, festas, noitadas e muita diversão. Os dois eram obcecados por reality shows, tanto que sonhavam em fazer parte de um algum dia. Como sabemos, gente, o Michael estava tentando ficar limpo das drogas, né? E por isso ele resolveu trabalhar em casa para criar uma rotina mais definida. Isso o ajudava a manter a cabeça fria e a mente mais relaxada. Enquanto isso, a Dália havia se tornado uma perfeita madame. Suas únicas preocupações era ir até o cabeleireiro e fazer o seu bronzeamento artificial. Ou seja, para Dália, aquela era a vida que ela havia sonhado a vida toda. No dia 3 de março de 2009, a polícia bateu na porta da casa do casal. Isso porque, como a gente sabe, né, o Michael estava incondicional. E os vizinhos dele fizeram uma denúncia anônima de que ele estava vendendo substâncias ilegais em sua casa. Para o Michael isso foi muito frustrante, gente, porque ele estava incondicional desde 2005, ou seja, já faziam 4 anos que ele tinha saído da prisão, e ele realmente estava tentando andar na linha. Ele não esperava receber a polícia em sua casa daquela maneira. Bom, como já é de se imaginar, né, e de praxe, os policiais revistaram a casa de cima a baixo. E para surpresa deles, não havia absolutamente nada de ilícito. Não havia, assim, nada de errado na residência do Michael. Alguns dias depois, no dia 16 de março, para ser mais específico, a polícia recebeu uma outra denúncia anônima. A ligação foi feita por uma mulher que relatou aos policiais que alguém estava vendendo drogas em um SUV cinza no Ritz-Carlton, um resort de luxo. A polícia foi verificar a denúncia e, ao chegar no hotel, descobriram que o SUV em questão era do Michael e que tanto ele quanto a Dália estavam hospedados no hotel naquele fim de semana. Os policiais questionaram o Michael e ele ficou sem entender nada, afinal eles haviam revistado sua casa há poucos dias. De qualquer forma, ele disse para os policiais ficarem à vontade e revistarem o carro porque ele não tinha nada a esconder. E como vocês devem imaginar, a polícia não encontrou nada. 13 dias depois, no dia 29 de março, o Michael e a Dália estavam em um shopping quando mais uma vez ele foi surpreendido pela polícia, que havia recebido outra denúncia anônima de que o SUV do Michael estava cheio de drogas. Mais uma vez, o Michael foi super solícito e disse que os policiais poderiam verificar o seu carro à vontade. Ele não entendia o porquê alguém estava perseguindo ele desta forma. Afinal, só podia ser alguma perseguição, né? 3 denúncias anônimas no mesmo mês, não tinha outra explicação. Bom, gente, os policiais revistaram o carro do Michael e desta vez eles estavam com cães farejadores. E com a ajuda dos cães, eles encontraram cocaína em uma caixa de cigarros que estava junto com o estepe do veículo. E essa descoberta deixou o Michael devastado. Ele não sabia como aquilo tinha ido parar ali. Ele disse por mais de uma vez aos policiais que aquela droga não era dele, que provavelmente a mesma pessoa que estava fazendo as ligações anônimas deveria ser a responsável por plantar a droga no seu carro, e que ele tinha certeza que essa pessoa era sua ex-esposa, a Maria, que não tinha aceitado muito bem o fim do relacionamento. Os policiais acreditaram no Michael principalmente porque fazia sentido, afinal ele já havia sofrido outras 2 abordagens no mesmo mês que não haviam resultado assim em absolutamente nada. O consenso geral foi de que provavelmente alguém contava que o Michael tivesse voltado para o mundo da droga, tipo assim, ele recaiu de novo e havia denunciado ele,
Como as denúncias anteriores não tinham resultado em nada, desta vez a pessoa que fez a denúncia resolveu garantir que a polícia encontraria alguma coisa e resolveu plantar essa droga no veículo do Michael. Como a história era boa e convincente, os policiais resolveram liberar o Michael sem registrar nenhuma ocorrência. Alguns dias depois, a polícia recebeu novas denúncias anônimas, mas desta vez os relatos eram de que o Michael estaria agredindo a Dália. Então os policiais foram até a casa do casal e conversaram com eles separadamente. E tanto o Michael como a Dália relataram que eles haviam sim discutido, mas que não era nada sério e que não houve violência física. E que a discussão se iniciou por questões financeiras, mas que assim, já estava tudo certo entre os dois. Como tudo já havia se esclarecido, os policiais foram embora. Pouco depois que os policiais partiram, a Dália deu a notícia para o Michael de que ele ia ser papai. Ela disse que pretendia contar mais cedo, mas como eles estavam discutindo, ela acabou segurando a notícia. De qualquer forma, o Michael ficou muito feliz com a notícia e eles acabaram terminando a noite ambos muito felizes. No dia seguinte, a Dália foi ao salão de cabeleireiro e quando chegou em casa, disse ao Michael que um detetive chamado Hurley, do departamento de polícia de Boynton Beach, havia ligado para ela em um tom ameaçador, insinuando que ela estava sendo infiel com o Michael. Na suposta ligação, o detetive Hurley disse que sabia o que ela estava fazendo e que ela deveria confessar logo para o Michael o que estava fazendo. Assim que a Dália terminou de contar ao seu marido o que havia acontecido, ele resolveu que eles iriam até o departamento de polícia para entender o que estava acontecendo ali e questionar o detetive Hurley sobre essa ligação. O problema, gente, é que quando eles chegaram lá, eles descobriram que não existia nenhum detetive chamado Hurley. Ou seja, aquela ligação não era de um detetive, e na verdade eles nem tinham como saber quem realmente tinha feito essa ligação. Algumas semanas depois, quando estavam saindo da academia, eles encontraram um bilhete no para-brisas do carro que dava instruções para que fossem levados $40 mil naquele local na sexta-feira. O bilhete ordenava ainda que ele não contasse a ninguém sobre aquele alerta, principalmente para sua esposa. Aparentemente, aquele bilhete foi deixado por alguém que queria ajudar o Michael. Um número de telefone foi deixado no rodapé do bilhete, e foi a Dália quem resolveu ligar naquele número de telefone algumas horas depois. A pessoa que atendeu do outro lado foi uma mulher que estava bastante zangada e gritava muito. Ela ameaçou que mataria tanto a Dália quanto Michael. O casal então resolveu notificar a polícia sobre essas ameaças, mas na prática, gente, exatamente assim nada foi feito, né? Até porque era uma ameaça ali que não tinha muito contexto, né? Só um bilhetinho deixado no carro. Mesmo assim, o Michael estava bem preocupado com a sua segurança, porque ele tinha um passado bastante complicado com pessoas muito perigosas. E algumas dessas pessoas estavam atrás das grades, mas muitas outras já tinham sido libertas e poderiam estar atrás dele por vingança ou algo do tipo. No dia 5 de agosto, pela manhã, Dália foi para a academia como de costume nas primeiras horas do dia. E dessa vez ela não estava acompanhada do Michael. Ele tinha feito uma cirurgia simples, acho que uma lipoaspiração, mas achou melhor ficar em casa de repouso. Por volta das 15 para as 7 da manhã, a Dália recebeu uma ligação do investigador Frank Ramsey, solicitando que ela retornasse para sua casa porque precisava falar com ela pessoalmente. Sem fazer muitos questionamentos, ela retorna para casa e rapidamente percebe que algo estava fora do lugar, porque estava cheio de policiais na porta de sua casa. Parecia mesmo assim uma cena de filme. Então ela é informada pelo Frank que seu marido Michael de Hipólito já estava sem vida naquele momento. É claro que a Dália ficou bastante agitada e nervosa. Ela começou a chorar e lamentar a morte do seu marido. I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. He's not. Listen. No. Try to calm down. No. Listen, right now we need to get you to the station. No. We need to get you to our police station. I can't let you stay, man. We have to do our job. If you want us to find his killer, okay? We need you to calm down. I'm gonna need you to go with these detectives, okay? Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Os policiais conduziram a jovem até a delegacia para ouvir o que ela tinha a dizer e tentar colher mais informações e entender quem poderia ter feito isso com o Michael. No decorrer do depoimento, o Frank levou até a sala um homem que foi visto saindo da cena do crime, e a Dália foi perguntada se tinha alguma informação sobre aquele homem,
se ela o conhecia e o que ele estava fazendo na casa do casal naquela manhã. Bom, essa atitude, né, gente, parece bastante estranha e vocês devem estar se perguntando por que é que um investigador profissional, né, colocaria um suspeito de assassinato cara a cara com a esposa da vítima. Então, assim, para que tudo seja esclarecido, a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Vamos voltar lá para o comecinho. Poucas semanas após o casamento do Michael e da Dahlia, eles conversaram sobre resolver todos os problemas de Michael com a justiça o mais rápido possível, porque com liberdade condicional eles não podiam, por exemplo, fazer viagens internacionais, e essa era uma vontade do Michael, então eles queriam resolver isso. Então eles contrataram um novo advogado para revisar todo o processo, e então eles foram informados de que havia uma saída possível. Caso ele fizesse o pagamento integral de todo o valor devido nas restituições das pessoas que ele deu o golpe, que na época ainda estava em 191 mil dólares, ele conseguiria sua liberdade completa novamente e poderia viajar para qualquer lugar do mundo. A Dahlia então se ofereceu para pagar metade da dívida, já que agora os dois eram casados e viveriam juntos, nada mais justo que ela ajudasse o seu marido, né? Na verdade, ela disse que pagaria os 91 mil e ele os 100 mil. Ela teria esse dinheiro guardado por conta de alguns imóveis que havia vendido recentemente e inclusive parte dessa grana era comissão da venda da própria casa onde o casal morava. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas a Dahlia também era corretora de imóveis e havia sido responsável pela compra e venda do imóvel onde o casal vivia, então ela recebeu uma boa comissão por isso. Bom, de qualquer forma, o Michael concordou que ela pagasse os 91 mil de sua dívida para ajudá-lo a ter sua liberdade completa e começou a fazer diversas transferências bancárias para a conta da esposa e ficou combinado que assim que ele completasse os 100 mil, ela transferiria o valor integral para a conta do novo advogado, já incluindo os 91 mil que ela usaria das finanças pessoais dela. Bom, o fato, gente, é que assim que completou sua parte, o Michael pediu que ela fizesse a transferência ao advogado. E no outro dia ela apareceu com um comprovante de transferência. Até aí tudo bem, né, gente? Mas 3 dias depois, o Michael foi confrontado pelo advogado que explicou que em sua conta não tinha entrado nenhum valor e aquela transferência não tinha sido devidamente compensada. A Dahlia garantiu que por conta do valor o banco teria provavelmente barrado o débito na conta, porque era possível que o gerente da sua conta tivesse ligado no celular dela para confirmar a operação e ela não tinha atendido. Então ela afirmou acreditar que por segurança o gerente tenha cancelado a operação e por isso o valor não tinha caído na conta do advogado. Uma semana depois ela entregou um cheque para o Michael no valor de 191 mil dólares. Até aí tudo bem, mas o estranho é que o cheque não era da conta da Dahlia, e sim da conta de um homem chamado Eric Tal, que era o esposo de uma das amigas da Dahlia. Mas de qualquer maneira, o Michael não ligou para isso. Ele só queria pagar o que devia e ter sua liberdade. Então eles foram até o advogado para entregar o cheque de 191 mil dólares. E ao chegar lá, a Dahlia simplesmente desistiu. Ela resolveu que não queria mais ajudar ele com os 91 mil dólares dela. Então o Michael diz, não, entrega o cheque para ele que eu te dou os seus 91 mil dólares. Eu tenho 140 mil no cofre em casa, eu te dou os seus 91, fica tranquila. Só entrega o cheque para ele. Meio receosa, a Dahlia entrega o cheque para o advogado. E nesse momento que eles percebem que o cheque, na verdade, é de 191 dólares e não de 191 mil dólares. E nessa hora o Michael fica puto. Tipo, como assim 191 dólares? Não eram 191 mil? E a Dahlia dá uma risadinha sem graça e diz deve ter sido um pequeno erro na hora de preencher o cheque, mas eu vou pedir pro Eric fazer outro, fica tranquilo. Bom, eles vão até o Eric e aqui o negócio vai ficar bem confuso. O Eric disse que faria um novo cheque, desde que o Michael desse a ele os 140 mil dólares que ele tinha e assinasse tipo uma promissória de 51 mil dólares, que é o que faltaria. E o Michael aceitou. Eu não sei qual que foi a desculpa que a Dahlia deu sobre os 100 mil do Michael que estavam guardados com ela, mas para mim o que ficou claro, que eu entendi, é que ela não tinha mais esse dinheiro e que na verdade agora o Michael estava pagando 140 mil que ele ainda tinha e emprestando 51 mil do Eric para poder sanar a sua dívida. Enfim, de qualquer forma, ele deu os 140 mil para o Eric e pegou o cheque de 191 mil e foi para o advogado. Chegando lá, ele contou tudo o que estava acontecendo e o advogado alertou ele que o Eric poderia penhorar a sua casa caso ele não pagasse os 51 mil dólares. E disse que por causa de toda essa bagunça, todo esse rolo, ele não queria mais se envolver com isso e estava fora do caso.
Bom, a gente pode imaginar o quanto o clima deve estar tenso agora, né? O Michael então resolve se encontrar com um outro advogado e imediatamente já entrega o cheque para ele. Acontece que o cheque já estava preenchido para o primeiro advogado, e desta forma esse novo advogado não poderia aceitar esse cheque porque ele não ia conseguir fazer o depósito. O cheque já estava nominal. Então o Michael volta até o Eric e pede para ele preencher um novo cheque para o novo advogado. E o Eric diz que infelizmente não vai poder fazer isso não, porque sua conta acabou sendo bloqueada por causa dessas transações altas que ele fez recentemente. Agora o Michael tá sem dinheiro, sem o cheque, sem saber o que vai fazer para poder quitar sua dívida e se livrar dessa condicional. E foi aí que a Dália disse a ele que havia encontrado um novo advogado que poderia ajudá-lo de uma outra maneira. E eles vão até esse advogado. Chegando lá, ele orienta que o Michael passe a casa para o nome da Dália, porque assim ele não corre o risco de ter esse imóvel penhorado. E aí, gente, o Michael acabou passando a casa para o nome da Dália mesmo, e enquanto tudo isso estava acontecendo, a Dália estava tendo encontros escondidos com o seu ex-namorado chamado Mohamed Shadara. Ela o procurou pela primeira vez no dia 17 de março e relatou para Mohamed que o Michael era abusivo com ela e que ela temia por sua vida. No dia seguinte, portanto no dia 18 de março, a Dália se encontra novamente com o Mohamed e desta vez ela tem um presente para ele. E que presente, viu, minha gente? Porque ela deu para o seu ex nada mais nada menos que uma Land Rover. E você vai me perguntar, como foi que ela comprou esse carro? Pois bem, gente, ela usou o dinheiro que o Michael havia depositado na conta dela para pagar sua dívida dos processos lá da condicional, aquele rolo todo. E foi para lá que o dinheiro do Michael foi. Por isso que ela não tinha mais esse dinheiro e fez todo esse rolo aí com aquele tal de Eric e tal. Bom, neste mesmo dia ela questionou o seu ex se ele sabia de alguém que pudesse tirar a vida do seu marido. Ela disse que dinheiro não seria problema, que ela poderia pagar pelo serviço. O Mohamed disse para ela que ela não devia mais pensar nisso, que era uma loucura tirar a vida de outra pessoa. Agora sim, me diz uma coisa, até agora você imaginava que a Dália queria se ver livre do seu marido? Porque, gente, pra mim foi um choque quando eu descobri que ela era responsável por tudo que estava acontecendo. Porque quando eu começo a fazer um caso, eu não tento ver spoiler antes, eu vou fazendo do começo e vou descobrindo as coisas aos poucos e vou ficando chocado. Enfim, de início ela queria, na verdade, era prender ele de novo, né? Tanto que, inclusive, as ligações anônimas que foram feitas para a polícia haviam sido feitas pela Dália. Ela queria mesmo se ver livre do Michael assim de uma forma ou de outra. Como as denúncias anônimas não estavam dando certo, ela também tentou tirar a vida do Michael usando um líquido de irradiador. Ela colocava a substância nas bebidas do seu marido na tentativa de envenená-lo e acabar com a sua vida. Mas isso também não estava dando muito certo, estava demorando muito, e como a gente pode perceber aqui, né, gente, a Dália realmente estava dedicada a acabar com o Michael. E no dia 31 de julho, o dia em que ela finalmente conseguiu que ele passasse a casa para o seu nome, ela se encontrou novamente com seu ex-namorado, o Mohamed, e insistiu mais uma vez para que ele ajudasse ela a encontrar alguém para matar o Michael. E mais uma vez ele disse para ela que não quer se envolver com isso e que é melhor ela parar de pensar nessas coisas, mudar de ideia, porque não é certo tirar a vida de alguém. Mas o Mohamed conhecia muito bem a Dália e ele sabia que ela não iria desistir tão fácil assim. Então ele vai até a polícia e conta tudo o que está acontecendo. Os policiais acreditam no Mohamed, mas dizem que isso não é o suficiente para prenderem a Dália e pedem para que ele ajude a conseguir uma confissão ou algo mais concreto. Então a polícia instala câmeras em seu carro, colocam microfones no Mohamed e pedem para ele se encontrar com a Dália novamente, dizendo que vai ajudá-la. Então no dia seguinte ele se encontra com a Dália e ela basicamente diz que não pode simplesmente se divorciar do Michael, porque ele não aceitaria o fim desse casamento e provavelmente mandaria matá-la. Ela também diz que Michael tem muitos amigos da pesada e que ela tem medo do que pode acontecer caso ele descubra que ela não quer mais nada com ele. O Mohamed diz que entende e que vai ajudá-la, mas que precisa de $1.200 para comprar uma arma e também de uma foto do Michael e fotos da casa para ele passar para o rapaz que vai fazer o serviço. I have a picture of him right now. You're sure everything else is okay? Yeah. You're sure? What more sure can you want? You're planning a murder. Come on, stop. E como vocês já devem imaginar, Dália arruma tudo isso bem rapidinho. Afinal, ela tinha pressa em se livrar do marido. Ela ainda ressalta que o serviço tem que ser concluído até no máximo dia 5 de agosto.
O Mohamed coloca Dália em contato com o suposto assassino de aluguel, e eu digo suposto porque obviamente ele era um policial disfarçado. E no dia 3 de agosto, a Dália se encontra com ele e toda essa movimentação foi gravada, inclusive a conversa que os dois tiveram no carro. E gente, a Dália tá bem confiante, viu? Ela chega a dizer para o policial disfarçado que ela pode até parecer uma garotinha fofa e indefesa, mas que ela não é não, que ela é bem poderosa. Ele diz a ela que assim que ela sair daquele carro, não terá como voltar atrás. E a Dália responde que é isso mesmo que ela quer seu marido morto. Então eles combinam que o assassinato iria acontecer no dia 5 de agosto, às 6h30 da manhã. E o policial disfarçado diz a ela que o serviço vai custar $6.000, mas que ela pode pagar tudo após o serviço ser concluído. Bom, a Dália não queria tirar esse dinheiro de seu próprio bolso. E sabem qual que foi a ideia dela? Bom, a ideia dela era fazer o seu marido pagar pelo próprio assassinato. Ela disse que na data e horário combinado, ela faria com que o Michael sacasse $10.000 de sua conta e desta forma ele estaria com o dinheiro no horário do assassinato e aí o cara poderia forjar um roubo mal sucedido. Ele mataria o Michael e levaria o dinheiro dele. Isso é ou não é bizarro, gente? Esse cara estava literalmente dormindo com o inimigo. Acabou não acontecendo dessa maneira, gente, porque o policial disfarçado alertou a Dália de que no meio da rua seria complicado executar esse plano, principalmente porque ali, naquela área, os policiais faziam filmagens de suas abordagens para uma espécie de reality show. E então eles combinaram que o assassinato aconteceria dentro da casa do casal. E no dia 5 de agosto, a Dália saiu bem cedinho para ir para a academia e deixou a porta da frente destrancada para que o suposto assassino de aluguel pudesse entrar. Ela também já se antecipou e levou junto com ela todos os seus objetos de valor. Assim que a Dália saiu, uma equipe policial entrou na casa e acordou o Michael, que ainda estava dormindo. Eles o acalmaram e disseram que estava tudo bem e que eles precisavam levar ele para a delegacia porque a sua esposa havia encomendado a morte dele. Obviamente, o Michael ficou em choque. Ele não esperava isso da Dália, mas assim, eu acho que ninguém espera que seu marido ou esposa encomende a sua morte, né? Enfim, ele seguiu com os policiais e chegando na delegacia, eles mostraram todas as filmagens dos encontros que a Dália teve, tanto com o seu ex pedindo um assassino de aluguel, quanto com o policial que estava disfarçado de assassino de aluguel. Depois de ver essas filmagens, um choque de realidade atingiu o Michael. Agora tudo parecia fazer sentido. Ele se deu conta de que Dália havia roubado muito de seu dinheiro e até mesmo a sua própria casa. Enquanto tudo isso acontecia na delegacia, a polícia estava montando o cenário do filme perfeito na casa do casal. Os policiais ligaram para o celular da Dália e pediram para que ela voltasse imediatamente para sua casa, pois algo horrível tinha acontecido. Assim que a Dália chega na casa, havia muitas viaturas e aquela faixa amarela circulando a casa como se um crime tivesse acontecido. E a reação da Dália merecia um Oscar. Após o pequeno show de atuação, ela foi levada até a delegacia para esclarecer algumas dúvidas dos investigadores. Ela nem imaginava, né, gente? Mas chegando lá na delegacia, quem foi que ela encontrou? Como eu falei um pouquinho antes aqui para vocês, ela encontrou o suspeito ali de ter cometido o crime, né? Que no caso era o assassino de aluguel que ela havia contratado, que na verdade era um policial disfarçado. E todo mundo olhou pra cara dela e tipo assim, ei querida, te pegamos. É claro que ela negou conhecer ele e disse que não sabia o que estava acontecendo. Mas eles rapidamente mostraram todas as filmagens para ela. E agora não teria mais como ela negar, afinal eles filmaram tudo. Mas ela negou. Disse que tudo aquilo era montagem e coisa de computador. Aliás, coisa de profissional, porque as montagens estavam muito bem feitas. Que cínica, né, gente? Olha, até onde essa mulher ia negar tudo isso, né? Eu nem preciso dizer que o Michael estava assistindo tudo aquilo ali de camarote, né? E em um certo momento, os policiais chamaram ele para ir até a sala de interrogatórios. E de longe, ele já pôde ver a Dália se implorando ali para que ele fosse até ela, dizendo que tudo aquilo era mentira, que armaram para ela. Come here, please. Come here. Mike, come here, please. Come here. 3 words to describe Dahlia. Liar, liar, liar. Bom, gente, ela foi presa, né? E alguns dias depois ela fez uma ligação pro Michael, implorando para que ele a ajudasse. E continuou dizendo que armaram para ela, e que ela não fez nada daquilo. O Michael então diz a ela que tudo bem, que ele vai ajudá-la, desde que ela concorde em passar a casa de volta para o nome dele. Mas ela não aceitou não, viu? Disse que não poderia fazer isso, que era muito complicado.
e falou que então deixa quieto, que ela ia ficar com a casa e que ele não precisava ajudar. Bom, a polícia também descobriu que a Dália estava mantendo contato com um outro ex-namorado chamado Mike Stanley, e que ele estava ajudando ela a tirar dinheiro do Michael e também a fazer as denúncias anônimas. O plano inicial era deixar o Michael sem nada e depois mandá-lo de volta para a prisão. E pode parecer que o Mike teve um papel bem pequeno nessa história toda, mas na verdade foi ele que se fingiu de advogado para convencer o Michael a passar a casa para o nome da Dália. E para deixar tudo isso mais ruim ainda para o lado do Mike, a polícia tinha todas as mensagens que ligavam ele à Dália. Bom, o julgamento contra a Dália começou em 25 de abril de 2011, e a defesa dela alegou que tudo não passava de um plano elaborado pelo Michael e pela polícia de Boynton Beach para que eles pudessem fazer um reality show perfeito. Segundo a defesa, a Dália era vítima da ânsia por fama do Michael e da vontade de fazer um reality show super bombástico da polícia de Boynton Beach. De verdade, gente, eu queria saber onde esses advogados estudaram, porque pra mim essa é a pior defesa que eu já vi na vida. No idea the police are reporting you guys. No. Muhammad was on an episode of Burn Notice, and we were trying to simulate the episode that he was on. And what was the episode? It was a murder for hire episode. Enfim, de qualquer forma, no dia 13 de maio de 2011, Dália foi considerada culpada de contratar o assassinato de alguém em primeiro grau e condenada a 20 anos de prisão. Em 30 de julho de 2014, Dália recebeu um novo julgamento, porque o júri do primeiro foi considerado nulo. Isso aconteceu porque os jurados receberam a informação de que Dália havia tentado matar o Michael com um líquido anticongelante de radiador, e essa informação poderia ter tendenciado o júri a condená-la. De qualquer forma, durante o novo julgamento, ela foi condenada novamente e a sua sentença foi mantida. Durante todo esse processo, a Dália já estava presa e no total ela cumpriu 8 anos em prisão domiciliar. E nesse período, ela acabou tendo um bebê de um outro cara que não tem nada a ver com o caso. Por conta desse tempo que ficou em prisão domiciliar, quando ela foi realmente encarcerada, Dália recebeu um bônus de 4 anos em sua pena. Dália deve ser libertada em 2032, e coincidentemente esse é o ano onde a liberdade condicional do Michael terminaria. Felizmente, o Michael conseguiu pagar o restante de sua dívida em 2018, e desde então ele está totalmente livre. Ele abriu uma imobiliária na cidade chamada Atlantic Florida, e em 2017 ele ficou noivo de uma mulher chamada Glória, e juntos compraram uma casa também em Boynton Beach. Dália seguiu todo esse tempo tentando recorrer à sua pena, mas todos os seus recursos foram negados. Nas minhas pesquisas, até onde se tem informação, ela ainda é proprietária da casa que ela tirou do Michael. E infelizmente eu acredito que quando ela for libertada, ela vai voltar a morar nessa casa, a casa que ela tirou do ex-marido. Gente, essa história é muito bizarra e eu tenho aqui no canal um outro caso parecidíssimo com esse aqui, que é basicamente assim, uma loucura. E eu vou deixar aqui em um comentário fixado aqui embaixo para você assistir. Mas assim, sem dar muito spoiler, a doida da vez deu uma festa e convidou todos os seus colegas do curso de Direito antes de matar o seu namorado. E detalhe que todos os convidados sabiam o que ela ia fazer depois da festa, ou seja, eles sabiam que ela ia matar o namorado. Bizarro, né? Então assiste lá, não perde, e me conta aqui o que você achou tanto desse caso, e depois me conta o que você achou lá do outro também lá nos comentários. Bom, gente, eu tô aqui elétrico porque eu tô com sinusite, então eu tô tomando bastante coisa à base de cafeína para ver se me dá um pouco mais de energia, a respiração também não tá das melhores. Inclusive, desculpa, gente, se tem algum probleminha aí na voz, porque sinusite vocês sabem como é, né? A gente não escolhe quando ela vai vir. E de qualquer forma, se ficou até aqui comigo, não esquece, gente, deixa o seu like que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.